Ela só tinha duas opções: morrer de fome com a mãe ou aceitar o contrato. Preciso de um filho, ele disse com voz fria, e escolhi você. Beatriz tremeu. Era virgem, assinou mesmo assim. O que ela não sabia é que a ex-noiva dele ainda existia. E ao ver Beatriz pela primeira vez, algo nela explodiu. Curta se você acredita que até as decisões mais difíceis podem esconder grandes recomeços. Comente, você aceitaria um contrato assim para salvar quem você ama? Compartilhe com quem precisa lembrar que o amor pode surgir onde menos se espera. Inscreva-se. Essa história vai te prender do início ao fim. A chuva batia no vidro da janela como lágrimas desesperadas, e Beatriz sabia que aquela seria a última vez que dormiriam com o estômago vazio. O apartamento minúsculo cheirava a remédio e desespero, enquanto sua mãe tossia no quarto ao lado, cada som arrancando pedaços do coração da jovem de 21 anos. Ela segurava o envelope branco nas mãos trêmulas, ainda sem acreditar que aquilo estava acontecendo. 2 horas antes, um homem de terno impecável havia batido à sua porta com uma proposta que gelou seu sangue. Senhorita Beatriz Santos? Ele havia perguntado, consultando uma pasta cara. Meu nome é Dr. Ramírez. Represento o Sr. Leonardo Santoro. Ele gostaria de conversar com a senhora sobre uma oportunidade de negócios. Beatriz havia rido amargamente. Que tipo de negócio um bilionário faria com uma garota que vendia doces na rua para pagar os remédios da mãe? Agora, 2 horas depois, ela sabia exatamente que tipo o contrato estava ali, negro no branco, cada palavra cortando sua alma como vidro afiado. Acordo de gestação, pagamento de R$ 2 milhões, condições, virgindade comprovada, exames médicos aprovados, total discrição. Ela fechou os olhos, lembrando das palavras frias do bilionário, quando finalmente o encontrou no escritório de mármore que parecia um mausoléu. Preciso de um herdeiro, Leonardo havia dito, sem sequer olhá-la nos olhos. Minha situação pessoal não permite relacionamentos convencionais. Você foi selecionada por critérios específicos. Que critérios? Beatriz havia sussurrado, ainda em choque. Jovem, saudável, sem vícios, sem histórico familiar de doenças genéticas. Ele fez uma pausa, consultando papers. E virgem. Isso é fundamental. O sangue dela havia congelado. Como ele sabia? Investigação prévia. Seus relacionamentos foram monitorados. Ou melhor, a ausência deles. Beatriz havia sentido vontade de vomitar. Aquele homem havia invadido sua privacidade, transformado sua pureza em commodity, reduzido sua existência a um útero disponível. Por que eu? Ela conseguiu perguntar. Leonardo finalmente a encarou. Olhos azuis como gelo, rosto esculpido em mármore, cabelos negros perfeitamente penteados. Bonito como o diabo deve ser, porque você está desesperada o suficiente para aceitar. A crueldade daquelas palavras ainda ecoava em sua mente enquanto ela olhava para o quarto onde sua mãe dormia, respirando com dificuldade. O câncer estava vencendo. Os médicos haviam sido claros. Sem o tratamento experimental, ela tinha no máximo 3 meses. O tratamento custava exatamente o valor que Leonardo oferecia. 2 vidas. Uma decisão. Beatriz caminhou até a janela e observou a favela onde cresceu. Casas amontoadas, sonhos quebrados, futuro inexistente. Ela havia estudado, se formado, mas empregos não existiam para meninas como ela. Sem sobrenome, sem contatos, sem oportunidades. Agora, ironicamente, sua maior desvantagem havia se tornado seu valor. Mãe, ela sussurrou entrando no quarto escuro. A mulher abriu os olhos, ainda bonita aos 50 anos, apesar da doença. Beatriz, filha, conseguiu trabalho? Consegui, mãe. Um trabalho que vai resolver tudo. Sua mãe sorriu, fraca.
Sabia que você ia conseguir. Você é especial, minha menina. Especial. Se ela soubesse o quão especial sua filha havia se tornado aos olhos de um bilionário, Beatriz voltou para a sala e pegou a caneta. Suas mãos tremiam tanto que quase não conseguia segurar. Cada palavra que assinava era um pedaço da alma. O que entregava. Aceito os termos, ela escreveu. Beatriz Santos. Ela fotografou o documento e enviou pelo aplicativo que Dr. Ramírez havia instalado em seu celular. A resposta veio em segundos. Confirmado. Mudança amanhã às 9 horas. Carro enviado. Exames médicos às 14 horas. Dr. Ramírez. Beatriz deixou o telefone. Cair no sofá rasgado. Estava feito. Ela havia se vendido, literalmente. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Ficou observando sua mãe, gravando cada detalhe do rosto amado, sabendo que quando voltasse para casa, se voltasse, seria uma pessoa completamente diferente. Às 6 da manhã, ela fez café fraco e acordou a mãe. Mãe, consegui um emprego. Interno. Vou morar na casa dos patrões por um tempo. Que bom, filha. Eles vão te tratar bem? Beatriz engoliu o nó na garganta. Vão, mãe, e vão cuidar da senhora também. Já contratei uma enfermeira particular. Os olhos da mãe se encheram de lágrimas. Como você conseguiu dinheiro para isso? O pagamento foi adiantado. Às 9 em ponto, uma limusine preta parou na frente do prédio. O motorista, uniformizado, carregou a única mala de Beatriz. Roupas simples, fotos da família, alguns livros. Ela beijou a mãe pela última vez, como a Beatriz de antes. Te amo, mãe. Também te amo, minha princesa. Vai dar tudo certo. A limusine deslizou pelas ruas como um carro funerário elegante. Beatriz observava a cidade mudar. Favela, periferia, bairros nobres, mansões. Cada quilômetro a levava para mais longe de quem ela era. Quando os portões dourados se abriram e ela viu a mansão, entendeu em que mundo havia entrado. Jardins infinitos, fontes de mármore, uma casa que parecia palácio. Chegamos, senhorita. O motorista disse respeitosamente. Dr. Ramírez a esperava na entrada. Beatriz, bem-vinda. O Sr. Santoro está em reunião, mas deixou instruções claras. Você será apresentada à equipe e instalada em seus aposentos. Aposentos. Como se ela fosse royalty, não uma reprodutora contratada. A governanta, uma senhora elegante chamada Dona Helena, mostrou-lhe o quarto. Maior que o apartamento inteiro onde morava, com closet, banheiro de mármore, varanda com vista para o jardim. O Sr. Leonardo pediu para informar que o jantar será servido às 8. Dona Helena disse. Deixei alguns vestidos no closet. Ele fez questão de que estivessem prontos. Vestidos escolhidos por ele. Como se ela fosse uma boneca para ser vestida. Às 8 em ponto, Beatriz desceu as escadas de mármore com um vestido azul simples. Seus cabelos castanhos caíam soltos nos ombros, sem maquiagem, natural. Leonardo a esperava no hall principal. De perto, ele era ainda mais impressionante. Alto, ombros largos, presença que dominava o ambiente. Devia ter uns 35 anos, máximo. Beatriz, ele disse, voz grave. Espero que esteja confortável. Estou. Eles jantaram em silêncio constrangedor. Ele não fazia perguntas pessoais, não demonstrava interesse em conhecê-la. Era como jantar com uma estátua. Amanhã começam os exames, ele disse, cortando o salmão. Dr. Montenegro acompanhará todo o processo. Entendi. Tem alguma dúvida sobre o contrato? Beatriz o encarou. Quando isso vai acontecer? Leonardo parou de comer. Quando você estiver pronta, fisicamente e mentalmente. E se eu nunca estiver? Ele a olhou com intensidade que fez seu coração disparar. Vai estar. A certeza na voz dele a fez tremer. A primeira semana na mansão passou como um sonho estranho, onde Beatriz flutuava entre realidade e pesadelo.
Ela acordava todas as manhãs no quarto suntuoso, por alguns segundos esquecendo onde estava, até a lembrança cruel atravessar seu peito como uma lâmina. Leonardo desaparecia antes do amanhecer e voltava depois da meia-noite. Ela ouvia os passos dele no corredor, sempre firmes, sempre distantes. Eles moravam na mesma casa, mas viviam em planetas diferentes. Bom dia, querida. Dona Helena sorriu, entrando com o café da manhã. Como dormiu? Bem, mentiu Beatriz, mexendo no ovo Benedito, que nem sabia que existia antes de chegar ali. Tudo naquela casa era refinado demais, caro demais, distante demais da sua realidade. O senhor Leonardo deixou isso para você. A governanta estendeu um envelope dourado. Dentro, um cartão de crédito platinado e um bilhete escrito à mão. Para suas necessidades, sem limites. LS. Beatriz sentiu náusea. Dinheiro para comprar. Coisas que uma pessoa normal compraria. Mas ela não era mais uma pessoa normal. Era uma incubadora de luxo. Dona Helena, ela chamou guardando o cartão. Posso usar o piano da sala? Claro, querida. O senhor Leonardo adora música. Há anos ninguém toca naquele piano. O instrumento era um Steinway negro, imponente como um altar. Beatriz deslizou os dedos pelas teclas e uma melodia melancólica encheu o ar. Não era uma música específica, apenas sentimentos transformados em sons. Ela cantou baixinho, uma canção que inventava enquanto tocava. Mãe, estou longe, mas estou aqui. Mãe, estou bem, mas estou partida. Mãe, prometi que ia voltar, mas não sei se ainda sou sua menina. As lágrimas caíam silenciosas enquanto ela cantava. Não sabia que Leonardo havia chegado cedo e estava parado na porta da biblioteca, observando através do vidro. Não sabia que ele havia cancelado 3 reuniões importantes só para ouvi-la. Não sabia que, pela primeira vez em anos, o coração de pedra dele havia se contraído. A rotina se estabeleceu estranha. Beatriz acordava, tomava café sozinha, passeava pelos jardins imensos, lia na biblioteca, tocava piano. Leonardo era um fantasma elegante que deixava rastros de perfume caro e instruções escritas. Consulta médica hoje às 15 horas. Carro às 14h30. Nutricionista amanhã. Cardápio especial sendo preparado. Exames de sangue completados. Resultados excelentes. Ela era tratada como uma atleta de elite sendo preparada para uma competição. Suplementos vitamínicos, exercícios moderados, dieta balanceada. Tudo para otimizar seu corpo para a função que Leonardo havia comprado. Na segunda semana, ela descobriu que ele a observava. Era tarde da noite. Ela estava no jardim, olhando as estrelas, quando viu a sombra na janela do escritório dele. Coração disparado, fingiu não ter notado, mas sentiu os olhos dele grudados nela como laser. Na manhã seguinte, havia um casaco de lã sobre a cadeira da varanda, onde ela costumava se sentar. Achou que eu não ia notar? Ela sussurrou para o vento, mas Leonardo continuava invisível durante o dia. A terceira semana trouxe uma surpresa. Dona Helena entrou no quarto com um sorriso conspiratório. Beatriz, querida, o senhor Leonardo vai jantar em casa hoje. Ele pediu para você se arrumar. Se arrumar para quê? Não sei, querida, mas ele parecia diferente. Beatriz escolheu um vestido verde esmeralda que realçava seus olhos. Deixou os cabelos soltos, apenas um pouco de rímel. Estava linda de um jeito natural que dinheiro não comprava. Leonardo a esperava no jardim, não no salão formal. Uma mesa pequena, velas, flores brancas. Ele usava uma camisa branca sem gravata, mais humano do que ela já o havia visto. Você está linda, ele disse, e pela primeira vez soou sincero. Obrigada. Eles jantaram risoto de camarão e beberam vinho suave. Leonardo fez perguntas sobre sua vida, sua família, seus sonhos.
Beatriz respondeu cautelosamente, ainda sem entender. O jogo. Você canta muito bem, ele disse de repente. Ela quase derrubou a taça. Você me ouviu todas as noites. Sua voz é especial. Não sabia que tinha audiência. Agora sabe. O silêncio se estendeu, mas não era desconfortável. Era cheio de coisas não ditas, de tensão que fazia o ar vibrar. Beatriz, ele disse, voz mais grave, eu sei que essa situação é incomum. Incomum é uma palavra interessante. Eu quis dizer estranha, difícil, para você. Ela o encarou. E para você? Leonardo baixou os olhos. Também. Por quê? Você está pagando por um serviço. Deveria ser simples. Deveria, ele concordou. Mas não está sendo. O que mudou? Ele se levantou, caminhou até a borda da piscina iluminada. Você? Eu? Eu esperava alguém diferente. Alguém que fosse fácil de ignorar. Beatriz sentiu o coração acelerar. E eu não sou? Leonardo voltou para perto dela, muito perto. Você é impossível de ignorar. A mão dele quase tocou o rosto dela, mas parou no ar. Preciso viajar amanhã. 2 semanas, negócios em Londres. Tudo bem. Vai sentir minha falta? A pergunta pegou ela desprevenida. Deveria? Não sei. Não sei mais nada. Ele beijou a testa dela, um beijo casto que queimou como fogo. Boa noite, Beatriz. Ele desapareceu na escuridão, deixando ela sozinha, com o coração batendo descompensado. Na manhã seguinte, Leonardo havia partido, mas deixou uma surpresa. Um piano de cauda branco instalado no quarto dela, com um bilhete. Para que você possa cantar mesmo quando estiver triste. Liesse. Beatriz tocou as teclas perfeitas e chorou. Não sabia se era de tristeza ou de uma emoção perigosa que começava a brotar em seu peito. Durante as 2 semanas seguintes, ela descobriu que sentia falta dele. Sentia falta da presença silenciosa, dos olhares roubados, da tensão que fazia seu sangue ferver. Dona Helena notou. Você está diferente, querida. Diferente como? Mais mulher. Beatriz sabia que ela estava certa. Estava se transformando, e não apenas fisicamente. Estava se tornando alguém que desejava ser desejada por Leonardo Santoro, e isso a apavorava. Na última noite, antes do retorno dele, ela sonhou que ele a beijava de verdade. Acordou com os lábios formigando e o corpo em chamas. Quando o carro dele entrou na garagem no dia seguinte, ela estava na janela, esperando. Ele olhou para cima, viu ela e acenou. Um aceno simples que fez o mundo dela tremer. Aquela noite, ele não apareceu para jantar. Mas às 2 da madrugada, ela ouviu música clássica vindo do andar de baixo. Desceu de camisola e o encontrou no escritório, bebendo uísque, olhando para o jardim. Não consegue dormir? Ela perguntou. Ele virou, viu ela de camisola e seus olhos se escureceram. Não, também não. Beatriz, ele disse, voz rouca, você deveria subir. Por quê? Porque eu não sou de ferro. Ela se aproximou, o coração disparado. E eu não sou de vidro. Leonardo fechou os olhos. Você não entende o que está fazendo. Entendo, sim. Estou parando de fingir que isso é apenas um contrato. Ele abriu os olhos e ela viu desejo cru ali. Beatriz, diga que você também sente. Eu sinto. Ele admitiu, voz quebrada. Deus me ajude. Eu sinto tudo. Ela tocou o rosto dele e ele se inclinou para o toque como um homem sedento. Então pare de lutar contra isso. Mas Leonardo recuou como se ela queimasse. Não, não assim. Você merece mais que isso. Mais que o quê? Mais que ser desejada por um homem que comprou você. Beatriz sentiu o coração partir. É isso. Que você pensa? Que eu estou aqui só pelo dinheiro? Você está. Estou aqui pela minha mãe. Mas agora eu quero estar aqui por mim. Leonardo a encarou por longos segundos.
Você não sabe o que está dizendo. Sei sim. Sei que você me observa. Sei que cancelou reuniões para me ouvir cantar. Sei que não consegue me ignorar, assim como eu não consigo ignorar você. Beatriz, pare. Não vou parar. Porque pela primeira vez na vida eu quero algo para mim. E eu quero você. Leonardo gemeu baixinho. Você vai me enlouquecer. Então enlouqueça comigo. Ele a puxou para perto, rostos a centímetros. Se eu te beijar agora, não vai haver volta. Quem disse que eu quero voltar? Mas no último segundo, ele a soltou. Não, não hoje. Não assim. Ele saiu do escritório, deixando ela sozinha com o coração em pedaços e o corpo em chamas. Beatriz subiu para o quarto sabendo que algo havia mudado para sempre. Eles haviam admitido o que sentiam. Agora era questão de tempo até que a tensão explodisse. O convite chegou numa manhã de sexta-feira, entregue por Dr. Ramírez com sua habitual formalidade. Papel verger creme, letras douradas em relevo, elegância que intimidava só de olhar. Gala Beneficente Fundação Santoro. Sábado, 20 horas. Traje. Rigor. Beatriz leu 3 vezes antes de entender. Ele quer que eu vá? O senhor Leonardo foi específico. Disse que é importante para o projeto. Dr. Ramírez ajustou os óculos desconfortável. Um stylist virá hoje à tarde. Tudo será providenciado. Projeto. Como se ela fosse uma apresentação de negócios. À tarde trouxe um exército de profissionais. Cabeleireira, maquiadora, manicure, stylist. Elas transformaram o quarto num salão de beleza, falando sobre ela como se fosse um manequim. Pele perfeita, comentou a maquiadora. Natural, sem exageros. Cabelos sedosos, avaliou a cabeleireira. Vamos fazer algo clássico, elegante. Corpo violão, observou a stylist, medindo Beatriz com fita métrica. Vamos realçar sem vulgarizar. Beatriz se deixou ser moldada, transformada. Quando terminaram, ela mal se reconheceu no espelho. Os cabelos castanhos caíam em ondas suaves. A maquiagem realçava seus olhos verdes sem exageros. A pele brilhava dourada. O vestido era uma obra de arte. Azul marinho, tomara que caia, tecido que abraçava cada curva como segunda pele. Sapatos de salto alto que a faziam parecer uma deusa. Perfeita, murmurou a stylist. O Sr. Santoro tem bom gosto. Leonardo a esperava no hall principal, elegante, num smoking que parecia pintado no corpo. Quando viu Beatriz descendo a escadaria, ele parou de respirar. Meu Deus, escapou dos lábios dele. Está adequado? Beatriz perguntou insegura. Adequado? Leonardo se aproximou, olhos percorrendo cada centímetro dela. Você está deslumbrante. No carro, a tensão era palpável. Ele não tirava os olhos dela, e Beatriz sentia a pele queimar sob o olhar intenso. Preciso te preparar, ele disse, voz controlada. Vão fazer perguntas sobre nós, sobre nosso relacionamento. O que devo dizer? Que somos namorados, que nos conhecemos há alguns meses, que você é especial. Especial. Ela repetiu, ironia na voz. Beatriz! Ele tocou a mão dela. Você é especial. O hotel era um palácio de cristal e ouro. Fotógrafos disparavam flashes, repórteres gritavam perguntas. Leonardo ofereceu o braço e ela se agarrou a ele como âncora. Leonardo Santoro. Quem é a acompanhante? Beatriz Santos, ele respondeu voz firme. Minha namorada. A palavra soou estranha, mas aqueceu o peito dela. O salão era um mar de vestidos caros e smokings impecáveis. Música clássica, champanhe, conversas em voz baixa. Beatriz se sentia como intrusa num mundo que não era seu. Respire. Leonardo sussurrou no ouvido dela. Você pertence aqui. Eles circularam pelo salão, Leonardo apresentando-a a empresários, políticos, socialites. Beatriz sorria, cumprimentava, fingia pertencer. Foi quando estavam conversando com um grupo de investidores
que ela apareceu Melissa Cavalcante. Loira platinada, vestido vermelho sangue, beleza artificial mais impactante. Ela surgiu como tempestade, sorriso venenoso nos lábios. Leonardo, a voz dela cortou o ar como lâmina. Que surpresa! O corpo dele enrijeceu instantaneamente. Melissa? Não. Vai me apresentar à sua companhia? O desprezo na palavra foi como tapa. Beatriz sentiu o sangue gelar. Melissa, esta é Beatriz Santos. Beatriz Melissa Cavalcante. Santos, Melissa repetiu, saboreando o sobrenome. Não conheço essa família. De onde você é, querida? São Paulo, Beatriz respondeu, queixo erguido. Que bairro? A pergunta era armadilha. Beatriz sentiu todos os olhares grudados nela. Zona Sul, ela mentiu. Ah, que coincidência. Eu também. Que colégio? Leonardo interveio. Melissa, que bom te ver. Como está Richard? Richard está bem. Aliás, estamos pensando em adotar. Já que a natureza não colaborou, Melissa sorriu amargamente. Mas vejo que você encontrou uma solução mais direta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz não entendia completamente, mas sabia que havia veneno naquelas palavras. Se me dão licença, Leonardo disse, pegando Beatriz pelo braço. Mas Melissa não havia terminado. Beatriz, querida, você sabe que Leonardo e eu fomos noivos? 3 anos juntos. Íamos nos casar, mas... Melissa, a voz de Leonardo era puro gelo. Mas a vida tem dessas ironias, não é? Ele que tanto queria filhos, e eu que não posso dar. Agora vejo que ele encontrou uma solução prática. Beatriz sentiu o mundo girar. Noivos. 3 anos. Ele havia sido noivo daquela mulher venenosa. Desculpe, ela murmurou. Preciso ir ao banheiro. Ela praticamente correu, deixando Leonardo e Melissa se encarando como gladiadores. No banheiro de mármore, Beatriz se apoiou na pia, respirando fundo. As peças do quebra-cabeça se encaixavam. Melissa era o passado de Leonardo, a mulher que ele havia amado e que não podia lhe dar filhos. Por isso, ele a havia comprado. Ela era a versão funcional de Melissa. Não chore, ela disse para o espelho. Não aqui. Quando voltou ao salão, encontrou Leonardo e Melissa ainda conversando, mas agora em tom baixo, íntimo. Ela se aproximou devagar, captando fragmentos. Você sempre soube que eu te amava. Isso não muda nada, Melissa. Ela é apenas uma substituta, Leonardo. Nós sabemos disso. Beatriz parou, coração despedaçado. Substituta, era isso que ela era. A versão 2.0 de Melissa, corrigida. E funcional. Beatriz! Leonardo a viu se aproximando. Onde você estava? Conversando com pessoas interessantes. Ela mentiu, forçando um sorriso. Melissa, foi um prazer conhecer você. O prazer foi meu, querida. Melissa sorriu como cobra. Tenho certeza de que nos veremos em breve. O resto da noite passou num borrão. Beatriz sorriu, conversou, dançou com Leonardo, mas por dentro estava destruída. Cada toque dele na pele dela parecia mentira. Cada olhar carinhoso era teatro. No carro, voltando para casa, Leonardo tentou conversar sobre o que Melissa disse. Não precisa explicar. Preciso sim. Ela estava sendo maliciosa. Vocês foram noivos? Leonardo suspirou. Fomos. Há 2 anos terminamos. Por quê? Porque descobrimos que ela não pode ter filhos, e isso era fundamental para mim. Beatriz fechou os olhos. Então você me encontrou. Beatriz, não é assim. É exatamente assim, Leonardo. Você me comprou porque ela não funcionava. Para com isso. Eu sou o plano B, a substituta funcional. Você não é substituta de ninguém. Não? Ela o encarou. Então por que escolheu especificamente uma virgem? Por que não uma mulher experiente? Por que alguém que nunca amou ninguém? Leonardo ficou em silêncio. Porque assim eu não ia saber a diferença, ela continuou. Porque assim seria mais fácil me controlar.
porque assim eu seria grata por qualquer migalha de afeto. Beatriz, porque Melissa sabia demais. Ela sabia quando você estava mentindo, quando estava fingindo. Mas eu não. Eu sou apenas uma menina burra que se apaixonou pelo homem que a comprou. Você se apaixonou por mim? A pergunta saiu baixa, vulnerável. Beatriz riu amargamente. Patético, não é? A substituta se apaixonando pelo original. Você não é substituta? Então o que eu sou, Leonardo? Diga o que eu sou para você. Ele abriu a boca, mas não saiu som, porque não tinha resposta, porque talvez Melissa estivesse certa. Quando chegaram à mansão, Beatriz saiu do carro sem esperar por ele. Subiu correndo para o quarto, tirou o vestido lindo, lavou a maquiagem, perfeita. No espelho, viu apenas a menina da favela que havia se vendido por dinheiro. Leonardo bateu na porta. Beatriz, abre. Por favor. Estou cansada. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar. O contrato está sendo cumprido. É só isso que importa. Silêncio do outro lado. Depois, passos se afastando. Beatriz se deitou na cama gigante e chorou até adormecer. Sonhou com Melissa rindo, com Leonardo beijando outra mulher, com ela mesma desaparecendo como fumaça. Quando acordou, havia um buquê de rosas brancas na mesa de cabeceira com um cartão. Você não é substituta de ninguém, você é única, perdão, LS. Mas perdão não apagava a verdade. Melissa havia plantado a semente da dúvida e agora ela crescia como erva daninha no coração de Beatriz. Será que Leonardo algum dia a veria como mais do que uma substituta funcional? Ou ela sempre seria apenas a versão corrigida de um amor que não deu certo? O domingo amanheceu cinzento, como se o céu refletisse o humor sombrio que pairava sobre a mansão. Beatriz não desceu para o café da manhã, permanecendo trancada no quarto, rejeitando as bandejas que Dona Helena insistia em levar. Leonardo cancelou todos os compromissos e ficou rondando a casa como leão enjaulado. 3 vezes subiu as escadas até a porta do quarto dela. 3 vezes voltou sem bater. À tarde, quando Beatriz finalmente saiu para tomar ar no jardim, ele não estava em casa. O Porsche preto havia sumido da garagem, deixando apenas o eco de pneus cantando no asfalto e o perfume masculino dele impregnado no ar. Ela caminhou descalça pela grama, vestindo apenas um vestido de algodão branco, cabelos soltos ao vento. As palavras de Melissa ecoavam como maldição. Substituta-se, substituta-se, substituta. Por volta das 6 da tarde, Dona Helena se aproximou com cautela. Querida, o senhor Leonardo ligou. Vai chegar tarde e pediu para você não o esperar para jantar. Tudo bem, Beatriz murmurou, fingindo indiferença. Mas por dentro, uma dor aguda atravessou seu peito. Ele estava fugindo dela. A noite caiu como manto pesado. Beatriz jantou sozinha, depois se instalou no piano do jardim que Leonardo havia mandado colocar ali na semana anterior. Seus dedos deslizaram pelas teclas, criando uma melodia melancólica que parecia sangrar emoção. Era quase meia-noite quando ouviu o ronco do motor chegando. Ela parou de tocar, coração disparando. Mas não se virou. Ouviu a porta do carro bater, passos firmes no cascalho, depois nada. Silêncio que pesava toneladas. Ela voltou a tocar. Uma música mais intensa, quase agressiva. Era sua forma de gritar sem fazer barulho, de quebrar coisas sem destruir nada. Você toca como se estivesse sangrando. A voz dele às suas costas a fez tremer. Ela não o havia ouvido se aproximar. Talvez eu esteja, ela respondeu sem se virar. Leonardo contornou o piano e ela pôde vê-lo. Gravata desfeita, cabelos bagunçados, 5 horas de barba, olhos vermelhos. Cheirava a uísque e desespero. Onde você estava? A pergunta escapou, antes que ela pudesse se controlar. Dirigindo, pensando, bebendo. Pensando no quê? Em você. Em nós. Em como eu consegui estragar tudo.
Beatriz parou de tocar. Você não estragou nada, apenas mostrou a realidade. A realidade segundo Melissa. A realidade segundo os fatos. Ela se levantou do banco encarando-o. Eu sou sua segunda opção, Leonardo. A substituta da mulher que você realmente queria. Isso não é verdade, não? Então me diga, se Melissa pudesse ter filhos, você estaria aqui comigo? Leonardo abriu a boca, mas não saiu resposta imediata. E esse segundo de hesitação foi como punhal no coração dela. Eu imaginei. Beatriz riu amargamente. Obrigada pela honestidade. Ela começou a se afastar, mas ele a segurou pelo pulso. Espera, deixa eu explicar. Não tenho que explicar, Leonardo. Eu entendo. Você amava ela. Ela não podia te dar o que você queria, então você me comprou. É simples assim. Não é simples. Ele a puxou para perto, olhos ardendo. Nada. Sobre você é simples. Sou apenas um útero de aluguel com pernas. Para de falar assim. Por quê? É a verdade. Você mesmo disse. Me escolheu porque eu estava desesperado o suficiente para aceitar. Leonardo passou as mãos pelos cabelos frustrado. Eu disse muita merda, mas isso foi antes de... Antes de quê? Antes de te conhecer de verdade, antes de ouvir você cantar, antes de ver você chorar, antes de perceber que você é muito mais do que eu imaginei. Mais útil, você quer dizer. Mais especial, ele gritou, perdendo o controle. Mais linda, mais forte, mais real que qualquer mulher que eu já conheci. Beatriz balançou a cabeça. Bonitas palavras, mas e se ela voltasse? E se Melissa dissesse que encontrou uma forma de ter filhos? Você correria para ela? Não. Mentira. Eu disse não. Prove. Leonardo a encarou, respiração pesada. Como? Mande ela embora, definitivamente. Diga para ela parar de aparecer na sua vida. Beatriz, você não consegue, não é? Porque ainda a ama. Eu não amo mais a Melissa. Então quem você ama? A pergunta ficou suspensa no ar como bomba prestes a explodir. Leonardo a olhava com intensidade que fazia o ar vibrar, mas não respondia. Era o que eu pensava. Beatriz sussurrou, tentando se afastar novamente. Mas desta vez, Leonardo não a deixou ir. Ele a pressionou contra o piano, corpo contra corpo, mãos nos cabelos dela. Você quer saber quem eu amo? A voz dele era rouca, perigosa. Quer mesmo saber? Leonardo, eu amo a mulher que toca piano no meio da madrugada quando pensa que ninguém está ouvindo. Eu amo a mulher que chora assistindo filme idiota na televisão. Eu amo a mulher que conversa com as flores do jardim quando acha que está sozinha. Beatriz tentou recuar, mas estava presa entre ele e o instrumento. Eu amo a mulher que manda dinheiro para a mãe e finge que é salário de emprego normal. Eu amo a mulher que dorme abraçada com a foto da família. Eu amo a mulher que é forte o bastante para se vender para salvar quem ama. Pare. Eu amo você, Beatriz, não a mulher que eu contratei, não a substituta de ninguém. Eu amo você. As palavras saíram como confissão arrancada na tortura. Leonardo encostou a testa na dela, respirações se misturando. Eu te amo tanto que está me matando, ele sussurrou. Eu te amo tanto que não consigo mais fingir que isso é apenas um contrato. Beatriz sentiu lágrimas escorrendo. Como posso acreditar? Porque eu vou provar. Leonardo a pegou no colo, como se ela não pesasse nada. Carregou-a para dentro da casa. Subiu as escadas com passos determinados. Parou na frente do quarto dela. Olhou nos olhos dela. Se você não quiser, me diga agora. Porque se eu entrar nesse quarto com você, não vai ser por contrato. Vai ser porque eu não consigo mais viver sem te ter completamente. Beatriz estava tremendo, coração batendo descompassado. E Melissa? Melissa é passado, você é presente e futuro. Prove. Leonardo pegou o celular, discou um número. Melissa. Atendeu no segundo toque. Leonardo, que horas são essas para... Melissa, me escute bem. Não quero mais você na minha vida. Não apareça mais em eventos onde eu estiver. Não me ligue, não me procure.
Acabou, definitivamente. Leonardo, você está bêbado. Estou sóbrio pela primeira vez em anos. E estou apaixonado por outra mulher. Essa garotinha não é nada comparada ao que nós tivemos. Você está certa, ela é muito mais. Leonardo desligou, jogou o telefone no chão. Satisfeita, Beatriz o olhava como se visse um fantasma. Você acabou de... Acabei de escolher você. Definitivamente. Ele abriu a porta do quarto, entrou com ela ainda no colo, chutou a porta fechando. Beatriz, ele a colocou de pé, mãos tremendo. Eu preciso de você. Não por contrato, não por obrigação. Eu preciso de você porque te amo. Ela tocou o rosto dele, ainda não acreditando completamente. Você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Leonardo a beijou então. Não o beijo casto da semana anterior, mas um beijo desesperado, faminto, cheio de semanas, de desejo reprimido. Ela derreteu nos braços dele, finalmente se permitindo sentir tudo o que havia negado. As mãos dele exploraram cada curva, como se quisesse memorizar cada centímetro. Ela desabotoou a camisa dele, dedos tremendo de nervosismo e desejo. Você tem certeza? Ele perguntou, voz rouca. Tenho. Mas, Leonardo... O quê? Eu nunca... Você sabe que eu nunca... Ele sorriu, beijando a testa dela. Eu sei. E vou cuidar de você. Prometo. Leonardo a deitou na cama com cuidado infinito, como se ela fosse feita de cristal. Cada beijo era adoração, cada carinho era promessa. Ele tirou o vestido dela devagar, olhos brilhando de desejo e ternura. Você é a mulher mais linda que eu já vi, ele sussurrou contra a pele dela. Beatriz fechou os olhos quando ele a tocou pela primeira vez, sensações novas explodindo por todo o corpo. Era diferente de tudo que havia imaginado. Não era clínico, nem frio como o contrato previa. Era fogo, era conexão, era amor transformado em toque. Eu te amo, ela sussurrou quando ele se posicionou sobre ela. Eu também te amo, infinitamente. A primeira vez foi dor e prazer misturados, lágrimas e gemidos, mãos entrelaçadas e olhares que não se desgrudavam. Leonardo foi cuidadoso, paciente, transformando cada segundo numa promessa de eternidade. Depois, eles ficaram abraçados no escuro, suor esfriando na pele, corações ainda acelerados. Não foi como eu imaginei, Beatriz murmurou contra o peito dele. Como você imaginou? Frio, mecânico, como um procedimento médico. Leonardo riu baixinho. E como foi? Como fazer amor de verdade. Ele a beijou no topo da cabeça. Porque foi isso que aconteceu. Nós fizemos amor. O contrato, que se dane o contrato. Isso aqui não tem nada a ver com papel assinado. Beatriz se apoiou no cotovelo, olhando para ele. E se eu engravidar? Espero que sim. Por quê? Leonardo acariciou o rosto dela. Porque assim você vai ter que ficar comigo para sempre. E se eu não engravidar? Vamos tentar de novo. E de novo, até conseguir. Ela riu beijando-o. Promete que não vai se arrepender? Promete que amanhã você não vai acordar e lembrar que me comprou? Eu te comprei, ele admitiu. Mas você me conquistou. Completamente. Como posso ter certeza? Leonardo se levantou, pegou uma caixa pequena na gaveta da mesa de cabeceira. Dentro, um anel de diamante que brilhava como estrela. Casa comigo, de verdade, por amor. Beatriz arregalou os olhos. Leonardo, não por contrato, não por conveniência. Casa comigo porque você me ama e eu te amo, e não quero passar um dia da minha vida sem você. Mas nós mal nos conhecemos. Eu conheço sua alma, você conhece a minha. O resto, a gente descobre junto. Beatriz olhou para o anel, depois para ele. E se Melissa voltar? Não vai adiantar nada. Meu coração já tem dona.
Quem? Uma menina corajosa que se vendeu para salvar a mãe e acabou salvando minha alma também. Beatriz estendeu a mão tremendo. Sim, 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 eu caso com você. Leonardo colocou o anel no dedo dela, depois a beijou com intensidade que fez o mundo girar. Lá fora começou a chover, mas dentro do quarto, finalmente havia sol. O amanhecer trouxe uma realidade cruel que Beatriz não estava preparada para enfrentar. Ela acordou sozinha na cama king size, lençóis ainda perfumados com o cheiro dele, mas Leonardo havia desaparecido como fumaça. O anel de diamante brilhava no seu dedo como promessa quebrada. Ela desceu para o café da manhã, esperando encontrá-lo lendo o jornal como nos primeiros dias, mas a cadeira dele estava vazia. Dona Helena serviu café e croissants, com expressão preocupada. O senhor Leonardo saiu muito cedo, ela informou, evitando olhar Beatriz nos olhos. Disse que tinha reuniões importantes. Que horas ele voltou ontem à noite? Beatriz perguntou, fingindo casualidade. Não voltou, querida. Passou a noite fora. As palavras atingiram Beatriz como murro no estômago. Ela havia acordado sozinha porque ele nem havia dormido ali. Depois da noite mais intensa de sua vida, depois das promessas de amor eterno, ele havia fugido. Deixou algum recado? Não, querida. Desculpe. Beatriz subiu correndo para o quarto, trancou a porta e chorou até não ter mais lágrimas. Como havia sido tão ingênua? Como havia acreditado que um homem como Leonardo Santoro poderia realmente se apaixonar por uma menina da favela? A manhã se arrastou em agonia. Ela ligou para ele 3 vezes, mas as chamadas iam direto para a caixa postal. Mandou mensagens que ficaram sem resposta. Era como se ele tivesse evaporado da face da terra. À tarde, Dr. Ramírez apareceu com uma pasta de documentos e expressão sombria. Beatriz, preciso falar com você sobre alguns ajustes no contrato. Que tipo de ajustes? O senhor Leonardo achou melhor formalizar alguns aspectos legais. Questões de privacidade, cláusulas de confidencialidade. Beatriz folheou os papéis, cada palavra cortando sua alma. Eram documentos frios, técnicos, que transformavam a noite anterior numa transação comercial. Ele mandou isso hoje? Esta manhã. Pediu para eu revisar tudo com você. E onde ele está? Dr. Ramírez hesitou. Em São Paulo. Reuniões com investidores internacionais. Quando volta? Não sei informar. Beatriz assinou os papéis com mão trêmula, cada assinatura sendo um pedaço da alma que entregava. Quando o Dr. Ramírez saiu, ela se sentiu mais sozinha do que nunca. Os dias seguintes se tornaram um pesadelo interminável. Leonardo não dava sinais de vida. Beatriz transitava pela mansão como fantasma, tocando piano obsessivamente, chorando no jardim, esperando um telefonema que não vinha. Dona Helena tentava animá-la com pratos especiais, mas Beatriz mal conseguia comer. Ela emagrecia visivelmente, olheiras profundas, marcando o rosto antes radiante. Querida, você precisa se alimentar. Dona Helena insistia. O senhor Leonardo não ia gostar de vê-la assim. O senhor Leonardo não está aqui para ver coisa alguma, Beatriz respondeu amargamente. Na primeira semana, ela ainda tinha esperança. Talvez ele estivesse ocupado demais. Talvez os negócios fossem realmente urgentes. Mas quando a segunda semana começou sem uma palavra dele, a realidade a atingiu como tsunami. Ele havia se arrependido. A noite que ela considerou mágica, ele havia visto como erro. O pedido de casamento, as promessas de amor eterno, tudo havia sido impulso que ele lamentava na manhã seguinte. Beatriz começou a fazer as malas. Não podia mais ficar ali, naquela casa que cheirava a ele, cercada de lembranças que a torturavam.
Melhor voltar para a favela, cuidar da mãe, fingir que nada daquilo havia acontecido. Ela estava dobrando vestidos quando Dona Helena entrou sem bater. Beatriz, o que está fazendo? Arrumando as coisas. Vou embora. Não pode. O contrato... Que... Se dane o contrato! Beatriz explodiu. Ele me usou e fugiu. Não vou ficar aqui esperando ele voltar quando quiser me usar de novo. Querida, o senhor Leonardo não é assim, não é? Então onde ele está, Dona Helena? Por que não atende minhas ligações? Por que não mandou nenhuma mensagem? A governanta baixou os olhos sem resposta. Naquela noite, Beatriz teve um sonho perturbador. Ela estava no altar, vestido de noiva branco, mas quando o noivo se virava, era Melissa quem estava ali, rindo maldosamente. Ele nunca ia escolher você, Melissa dizia no sonho. Você é apenas a substituta temporária. Beatriz acordou em pânico, suor frio escorrendo pelo corpo. Era 3 da madrugada, mas ela não conseguiu mais dormir. Foi para o jardim, sentou-se, na beira da piscina, pés na água morna. Foi ali que Leonardo a encontrou. Ela ouviu os passos familiares no mármore, sentiu o perfume masculino no ar, mas não se virou. Seu coração disparou, mas ela forçou a voz a sair indiferente. Voltou cedo dos negócios. Beatriz... A voz dele soava rouca, cansada. 2 semanas sem uma palavra. Leonardo se sentou ao lado dela, mas mantendo distância. Eu precisava pensar. Pensar no quê? Em como se livrar de mim. Em como proteger você. Beatriz finalmente o encarou. Ele estava abatido, barba por fazer, olhos vermelhos. Parecia ter envelhecido anos em 2 semanas. Me proteger de quê? De mim. Do que eu fiz. Do que eu senti. Você se arrependeu? Não. A resposta saiu firme. Nunca me arrependi. Então, por que fugiu? Leonardo passou as mãos pelos cabelos, gesto que ela conhecia bem. Porque na manhã seguinte eu percebi o que havia feito. Eu te peguei, Beatriz. Peguei sua virgindade, sua inocência e transformei tudo numa bagunça emocional. Eu quis aquilo. Você quis porque estava confusa, porque eu te manipulei sem perceber. Isso não é verdade. É sim! Leonardo se levantou andando nervosamente. Você estava vulnerável, dependente de mim, e eu me aproveitei disso. Você me pediu em casamento, no calor do momento, porque eu estava desesperado para te ter. As palavras dele foram como bofetadas. Beatriz se levantou também, tremendo de raiva e dor. Então foi isso? Você me fodeu e fugiu porque teve remorso? Não. Fale assim. Assim como? Com a verdade? Leonardo a encarou, olhos brilhando perigosamente. A verdade é que eu te amo tanto que está me enlouquecendo. A verdade é que eu passei 2 semanas tentando arrancar você da minha mente e não consegui. Então por que não voltou? Porque você merece mais do que isso. Você merece um homem que te ame direito, que te corteje direito, que não tenha te comprado primeiro. Mas eu não quero outro homem, eu quero você. Você não sabe o que quer. Você só me conhece nessas circunstâncias. Beatriz riu amargamente. Ah, entendi. Você decidiu o que é melhor para mim. Que conveniente. Beatriz. Não. Ela tirou o anel do dedo, jogou na piscina. Não vou mais ser sua bonequinha confusa que não sabe o que quer. Não faça isso. Fazer. O quê? Te dar a liberdade que você obviamente quer? Pronto, você está livre. Ela começou a se afastar, mas Leonardo a segurou pelo braço. Eu não quero liberdade, eu quero você. Então por que está me afastando? Porque eu tenho medo. A confissão saiu como grito. Leonardo a soltou, recuando como se ela queimasse. Medo de quê? De te machucar. De não ser o homem que você merece. De você acordar um dia e perceber que pode ter coisa melhor. Beatriz o encarou, vendo finalmente a verdade. Não era arrependimento, era insegurança, medo. Leonardo, ela se aproximou devagar. Você é idiota.
O quê? Você passou 2 semanas me torturando porque tem medo de que eu não te ame? Não é só isso. É exatamente isso. Ela tocou o rosto dele. Você é um covarde. Beatriz. Um covarde que prefere me machucar a arriscar ser machucado. Leonardo fechou os olhos sob o toque dela. Eu não queria te machucar. Mas machucou. Me abandonou na manhã seguinte como se eu fosse prostituta paga. Perdão, ele sussurrou. Perdão, perdão, perdão. Perdão não apaga 2 semanas de inferno. Leonardo abriu os olhos e ela viu lágrimas ali. Como posso me redimir? Para de decidir por mim. Para de fugir quando as coisas ficam intensas. Para de ter medo de me amar. E se eu não conseguir ser o homem que você precisa, então a gente descobre isso juntos. Mas para de correr. Leonardo a puxou para perto, abraço desesperado. Eu te amo tanto que dói. Eu também te amo. Por isso, machucou tanto você sumir. Nunca mais. Prometo que nunca mais. Eles ficaram abraçados na beira da piscina, 2 almas feridas, tentando se curar mutuamente. Mas Beatriz sabia que a confiança havia sido abalada. Ia demorar para as feridas cicatrizarem completamente. Leonardo, ela se afastou um pouco. Se você fugir de novo, eu vou embora para sempre. Não vou fugir, jurei. Juro pela minha vida que não vou fugir mais. Beatriz o beijou então, beijo salgado de lágrimas e perdão. Mas no fundo do coração, uma semente de dúvida havia sido plantada. E ela sabia que bastaria uma nova crise para essa semente germinar. A reconciliação trouxe uma lua de mel frágil, como vidro que podia se despedaçar ao menor toque. Leonardo cancelou todas as viagens e ficou em casa, tentando compensar as 2 semanas de ausência com atenção obsessiva. Flores todos os dias, jantares românticos, passeios pelos jardins de mãos dadas, mas Beatriz sentia a tensão sob a superfície. Ele a olhava com intensidade quase desesperada, como se temesse que ela fosse evaporar. E ela, por sua vez, analisava cada gesto, cada palavra, procurando sinais de que ele estava se preparando para fugir novamente. Você está diferente, Dona Helena comentou numa manhã, enquanto serviam café no terraço. Diferente como? Mais cautelosa. Antes você irradiava felicidade. Agora parece que está pisando em ovos. Beatriz suspirou. A governanta não estava errada. A magia espontânea havia sido substituída por cautela calculada. Leonardo chegou para o café atrasado, cabelos ainda úmidos do banho, gravata torta. Ele havia dormido pouco nas últimas noites, trabalhando até tarde no escritório, como se quisesse provar que não ia fugir mais. Bom dia, meu amor. Ele beijou a testa dela, gesto que se tornara ritual. Reunião cedo hoje? Algumas conferências. Mas volto para almoçar. Ela notou como ele sempre especificava os horários agora, como se quisesse deixar claro que não ia desaparecer. Era doce, mas também triste. Eles haviam perdido a naturalidade. Leonardo, ela tocou a mão dele. Você não precisa ficar me tranquilizando o tempo todo. Eu não estou... Está sim. E está me deixando nervosa. Ele parou de comer, a encarando. Nervosa como? Como se você estivesse se esforçando demais para ser perfeito. Como se estivesse compensando algo. Estou compensando. Compensando as 2 semanas que te machuquei. Já compensou. Agora relaxa. Leonardo sorriu, mas ela viu que o sorriso não chegou aos olhos. Ele estava genuinamente aterrorizado de cometer outro erro. A manhã passou tranquila. Beatriz tentou se concentrar na leitura, mas as páginas pareciam borradas. Ela se sentia estranha, enjoada, com uma sensação esquisita no estômago que atribuiu ao estresse das últimas semanas. Por volta das 11, ela estava regando as rosas quando uma tontura súbita a atingiu. O mundo girou, suas pernas falharam
e ela desabou entre as flores. Senhora Beatriz! O jardineiro correu para ajudá-la. Está passando mal? Só uma tontura, ela murmurou, tentando se levantar. Mas quando ficou de pé, uma náusea violenta a atingiu. Ela mal conseguiu chegar ao banheiro antes de vomitar tudo o que havia comido no café da manhã. Dona Helena apareceu correndo. Meu Deus! Querida, o que aconteceu? Não sei. Me senti enjoada de repente. A governanta a olhou com expressão estranha. Há quanto tempo você não... Você sabe... Não o quê? Sua menstruação, querida. Quando foi a última vez? Beatriz parou de respirar. Fez cálculos mentais rápidos. A última vez havia sido antes da gala. Isso fazia quase um mês. Meu Deus, ela sussurrou. Vou chamar Dr. Montenegro, Dona Helena disse pegando o telefone. Não, ainda não. Pode ser só estresse. Beatriz, querida, você precisa ter certeza. Uma hora depois, Beatriz estava na farmácia do centro da cidade, usando óculos escuros e boné, comprando 3 testes de gravidez diferentes. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a carteira. De volta à mansão, ela se trancou no banheiro e fez os 3 testes. Depois, sentou no chão de mármore, cronômetro do celular, marcando os minutos mais longos da sua vida. 3 minutos, 3 linhas, 3 positivos. Ela estava grávida. Beatriz abraçou os joelhos e chorou. Não sabia se era de alegria ou terror. O bebê que Leonardo tanto queria estava a caminho, mas em que circunstâncias? Depois de uma briga, de 2 semanas de separação, de uma reconciliação frágil, como ele reagiria? Ficaria feliz? Ou se sentiria preso definitivamente? Ela escondeu os testes na gaveta mais funda do closet e tentou agir normal. Quando Leonardo chegou para almoçar, ela forçou um sorriso. Como foi amanhã? Ele perguntou, beijando-a. Tranquila. Li, cuidei do jardim. Leonardo a estudou com aquele olhar intenso que ela conhecia bem. Você está pálida. Estou. E tem olheiras. Não dormiu bem? Dormi, sim. Mas ele não se convenceu. Durante o almoço, ficou observando ela bicar a comida, notando como ela evitava o vinho que normalmente apreciava. Beatriz, aconteceu alguma coisa? Por que você acha isso? Porque te conheço, está escondendo algo, ela quase contou. As palavras estavam na ponta da língua. Estou grávida. Mas algo a fez hesitar. O medo. E se ele achasse que ela havia engravidado de propósito para prendê-lo? E se ele visse o bebê como armadilha? Estou só cansada. Ela mentiu. Leonardo não insistiu, mas ela viu que ele não acreditou. Os próximos dias foram tortura. Beatriz sentia todos os sintomas da gravidez, enjoos matinais, sensibilidade a cheiros, cansaço extremo, mas tentava disfarçar. Leonardo, por sua vez, ficava cada vez mais preocupado com o comportamento estranho dela. Talvez você devesse fazer alguns exames, ele sugeriu no 4º dia. Você não está bem. Estou bem, Leonardo. Não está. Ontem você vomitou o café da manhã. Hoje não conseguiu nem olhar para o salmão. Deve ser algo que comi. Há 4 dias? Beatriz, por favor, deixa eu chamar Dr. Montenegro. Não precisa. A veemência da resposta o surpreendeu. Por que não? Porque não quero. Leonardo se sentou na beira da cama, a encarando. Você está me escondendo alguma coisa, e isso está me deixando louco. Beatriz sentiu as lágrimas chegando. Leonardo, o que é? Você quer ir embora? É isso? Está doente e não quer me contar? Não é isso. Então o que é? Ela olhou para ele, cabelos bagunçados, olhos preocupados, mãos tremendo ligeiramente. Ele estava genuinamente apavorado, achando que ela estava doente ou querendo deixá-lo. Eu preciso ir ao mercado, ela disse, se levantando. Preciso de ar. Eu vou com você. Não, eu quero ir sozinha. Leonardo a observou se vestir, cada movimento dele gritando frustração.
Quando ela saiu, ele ficou parado no quarto, se sentindo completamente perdido. No mercado do centro, Beatriz caminhava sem rumo entre as gôndolas. Ela precisava contar para ele, mas não sabia como. Como se anuncia uma gravidez para um homem que te comprou especificamente para isso, mas que agora diz te amar. Seria o bebê prova do amor deles ou cumprimento de contrato? Ela estava na seção de produtos de limpeza quando a tontura voltou, mais forte desta vez. O mundo girou violentamente, suas pernas cederam e ela caiu no chão duro do supermercado. Alguém chama uma ambulância, gritou uma voz distante. Beatriz tentou dizer que estava bem, que era só gravidez, mas as palavras não saíam. Tudo ficou escuro. Ela acordou no hospital, com Leonardo segurando sua mão, rosto branco de preocupação. Graças a Deus! Ele sussurrou quando viu ela acordar. Eu pensei, quando me ligaram, Leonardo, eu... Não fala, descansa. Dr. Montenegro está vindo. Não, eu preciso te contar. Mas Dr. Montenegro entrou naquele momento com um sorriso no rosto. Beatriz, como se sente? Melhor. Doutor, já fizemos todos os exames. Pressão baixa, um pouco de desidratação, mas nada grave. Ele olhou para Leonardo. Parabéns, futuro papai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Leonardo olhou para Dr. Montenegro, depois para Beatriz, depois de volta para o médico. Como assim, futuro papai? Sua noiva está grávida, cerca de 4 semanas. Beatriz viu todas as emoções passarem pelo rosto de Leonardo em câmera lenta. Surpresa, confusão, realização e então algo que ela não conseguiu identificar. Grávida. Ele repetiu, como se testasse a palavra. Leonardo, eu ia te contar... Quando? A voz dele estava estranha, controlada demais. Quando ia me contar? Hoje. Eu descobri esta manhã e... Esta manhã? Ele se levantou. Você descobriu esta manhã e não me contou? Eu estava com medo. Medo de quê? De como você ia reagir? Dr. Montenegro pigarreou desconfortável. Talvez eu devesse deixar vocês conversarem. Não precisa sair, doutor, Leonardo disse, voz gelada. Não há nada para conversar. O contrato foi cumprido. As palavras atingiram Beatriz como tiro no peito. Leonardo, parabéns, Beatriz. Você conseguiu o que queria. Ele saiu do quarto sem olhar para trás, deixando ela sozinha com o coração despedaçado e a certeza de que havia perdido ele para sempre. Dr. Montenegro se aproximou da cama. Beatriz, ele está apenas em choque. Todo homem reage assim na primeira vez. Mas ela sabia que não era choque. Era a confirmação dos medos dele. Ele achava que ela havia engravidado de propósito, que havia usado o corpo para prendê-lo, e talvez, no fundo, ele estivesse certo. Os 3 dias seguintes foram um inferno silencioso. Leonardo não voltou para casa, e Beatriz ficou sozinha na mansão, rodeada pelo eco dos próprios pensamentos e pelo peso crescente da vida que se formava dentro dela. Dona Helena tentava animá-la, com sopas nutritivas e chás calmantes, mas Beatriz mal conseguia engolir qualquer coisa. O enjoo da gravidez se misturava com a náusea emocional, criando um ciclo vicioso de mal-estar. Querida, você precisa se alimentar, a governanta insistia. Pelo bebê. O bebê, Beatriz repetia amargamente. O bebê que destruiu tudo. Não. Diga isso! Uma criança é sempre uma bênção. Uma bênção? Beatriz riu sem humor. Dona Helena, eu fui comprada para ter esse bebê. Agora que ele existe, Leonardo conseguiu o que queria. Não precisa mais fingir que me ama. Ele não estava fingindo, estava sim. E eu fui idiota o suficiente para acreditar. Na manhã do 4º dia, Dr. Ramírez apareceu com uma pasta gorda de documentos e expressão formal. Beatriz, temos questões legais para resolver. Que tipo de questões? Guarda, pensão alimentícia, cláusulas de visitação. Ele consultou os papéis.
O senhor Leonardo quer garantir que você e a criança estejam financeiramente protegidas. Cada palavra era uma punhalada. Ele não quer mais nada comigo, é isso? Ele quer fazer a coisa certa. A coisa certa seria conversar comigo. Dr. Ramírez ajustou os óculos, claramente desconfortável. Ele pediu para eu lidar com os aspectos práticos. Claro, porque eu sou apenas um aspecto prático. Beatriz assinou os papéis sem ler, cada assinatura sendo um pedaço da dignidade que entregava. Quando o Dr. Ramírez saiu, ela se trancou no quarto e chorou até não ter mais lágrimas. À tarde, uma surpresa inesperada. O interfone tocou e Dona Helena anunciou: Beatriz, tem uma visita para você. Quem é? Uma mulher loira. Disse que é conhecida sua. O sangue de Beatriz gelou. Melissa. Ela desceu as escadas como quem vai para o próprio julgamento. Melissa estava na sala de visitas, elegante num terno branco, sorriso venenoso nos lábios. Beatriz, que surpresa boa te ver. O que você quer aqui? Ora, vim parabenizar pela gravidez. As notícias correm rápido nos nossos círculos. Beatriz se sentou, tentando parecer mais forte do que se sentia. Obrigada, agora pode ir embora. Tão hostil. Melissa riu cruzando as pernas. Pensei que estaríamos comemorando juntas. Comemorando o quê? O fato de você ter cumprido sua função. Deve estar se sentindo realizada. Melissa, digo, você conseguiu o que queria, não é? Engravidou do homem mais rico da cidade. Parabéns pela estratégia. Não foi estratégia. Não? Que coincidência, então. Logo depois de vocês brigarem e se reconciliarem, você aparece grávida. Timing perfeito. Beatriz sentiu a raiva ferver. Você não sabe nada sobre mim. Sei mais do que imagina, querida. Melissa se inclinou para a frente. Sei que você é da Zona Leste, não da Zona Sul, como mentiu na gala. Sei que sua mãe está internada no Hospital das Clínicas com câncer terminal. Sei que você vendia doces na rua antes de Leonardo te encontrar. Cada revelação era uma bofetada. Como você... Investigação particular. Você não achou que eu ia deixar passar, achou? O que você quer? Melissa sorriu como cobra prestes a dar o bote. Quero que você desapareça. O quê? Some. Vá embora. Deixe Leonardo em paz. Estou grávida dele. Sim, e isso o torna vulnerável. Ele vai fazer a coisa certa, casar com você, dar seu sobrenome para a criança, mas ele nunca vai te amar de verdade. Você não sabe? Sei sim, porque eu conheço Leonardo há anos. Ele tem complexo de Salvador, e você é apenas sua última missão de caridade. As palavras de Melissa ecoaram as inseguranças mais profundas de Beatriz. Mesmo que isso fosse verdade, por que você se importa? Porque eu ainda o amo. Sempre amei. E agora que ele está livre das ilusões românticas, talvez possamos recomeçar. Ele não quer mais nada com você. Tem certeza? Melissa pegou o celular, mostrou uma foto. Leonardo num restaurante elegante conversando com ela. A data era de ontem. O mundo de Beatriz desabou. Quando isso? Ontem à noite. Ele me procurou, querida. Disse que precisava conversar sobre você. Sobre mim? Sobre como lidar com a situação. Como ser um pai presente sem se sentir preso. Beatriz sentiu náusea. Ele disse isso e muito mais. Disse que se sente culpado por ter te iludido, que nunca deveria ter confundido gratidão com amor. Mentira. Quer que eu reproduza a conversa? Melissa mexeu no celular. Tem o áudio. Você gravou? Precaução, quero ouvir ele dizendo que você foi um erro. Beatriz se levantou, tremendo. Saia da minha casa. Não é sua casa, querida, é dele. E quando ele se cansar de fazer caridade, você vai descobrir isso. Saia! Melissa se levantou elegantemente. Pense no que eu disse. Você pode sair com dignidade ou ser chutada depois. Sua escolha. Quando Melissa saiu, Beatriz desabou no sofá. Tudo fazia sentido agora.
O desaparecimento de Leonardo, os documentos legais, a frieza. Ele estava se organizando para se livrar dela de forma civilizada. À noite, ela ligou para a mãe no hospital. Mãe, como está se sentindo? Melhor, filhinha. Os médicos dizem que o tratamento está funcionando, graças a você. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. O que foi? Estou grávida. Silêncio do outro lado. Depois. Beatriz, você tem certeza? Tenho. Fiz exames. E o pai? Esse patrão seu? É complicado, mãe. Ele não quer assumir? Ele quer, mas não me quer. Como assim? Beatriz contou tudo. O contrato, o amor que pensou ter encontrado, a gravidez, o abandono. Sua mãe ouviu, em silêncio. Filha, ela disse finalmente, você precisa decidir o que quer. Como assim? Você quer esse homem ou quer dignidade? As duas coisas. Às vezes não dá para ter as duas. Às vezes temos que escolher. O que você escolheria? Dignidade. Sempre dignidade. Aquela noite, Beatriz não conseguiu dormir. Ficou na varanda, olhando as estrelas, mão no ventre ainda liso, conversando com o bebê. Não sei o que fazer, pequeno. Seu pai me comprou, mas depois disse que me amava. Agora que você existe, ele fugiu. Talvez eu devesse ir embora, criar você longe daqui. Ela estava pensando em fazer as malas quando ouviu o Porsche chegando. Eram 3 da madrugada. Leonardo estava voltando. Ela desceu silenciosamente, viu ele no escritório, bebendo uísque, olhando papéis. Aproximou-se da porta, mas parou quando ouviu ele ao telefone. Sim, Dr. Montenegro, entendo. Não, ainda não conversei com ela. Eu sei que preciso, mas não sei o que dizer. Pausa. Como assim? Ela pode estar se sentindo rejeitada. Eu não a rejeitei. Só preciso de tempo para processar. Outra pausa. Claro que me importo com ela. É por isso que estou tentando fazer a coisa certa. Beatriz encostou na parede, coração acelerado. Dr. Montenegro, eu comprei essa mulher. Como posso ter certeza de que ela realmente me ama e não está apenas cumprindo o contrato? A pergunta atingiu ela como soco no estômago. Eu sei que ela disse que me ama, mas como posso confiar? Como sei que não é só gratidão? Beatriz ouviu o suficiente. Voltou para o quarto nas pontas dos pés, coração despedaçado. Agora entendia tudo. Leonardo não estava fugindo dela por mau caráter. Estava fugindo por insegurança. Ele duvidava do amor dela tanto quanto ela duvidava do dele. Na manhã seguinte, ela tomou uma decisão. Se eles iam ficar se torturando mutuamente, melhor acabar com isso de uma vez. Ela fez as malas e deixou uma carta. Leonardo, vou criar nosso filho longe daqui. Você terá acesso ilimitado, mas não quero que se sinta obrigado a nada comigo. Quando estiver pronto para acreditar que meu amor é real, me procure. Até lá estarei vivendo minha vida. Com amor, Beatriz. Ela estava saindo quando Leonardo chegou. Eles se encontraram no hall, ela com a mala na mão, ele com flores. Onde você vai? Ele perguntou, olhando a bagagem. Embora. Por quê? Porque estamos nos destruindo mutuamente. Leonardo largou as flores. Beatriz, eu trouxe isso para nos reconciliarmos. Não dá para reconciliar quem nunca confiou um no outro. Eu confio em você. Não confia. Você acha que eu te amo por gratidão. Ele empalideceu. Como você? Ouvi sua conversa com o Dr. Montenegro. Beatriz, deixa eu explicar. Não precisa. Você tem razão em duvidar. Como posso provar que te amo se nossa história começou com um contrato? Então fica. Vamos descobrir juntos. Não. Primeiro você precisa decidir se quer me amar ou me questionar. Quando decidir, me procura. Beatriz saiu, deixando Leonardo parado no hall, segurando flores murchas e assistindo sua vida ir embora. Mas desta vez, ela que estava fugindo, e ele que ficava para trás, finalmente entendendo como ela havia se sentido. 3 meses.
92 dias exatos desde que Beatriz havia saído pela porta da mansão com uma mala e o coração despedaçado. Leonardo sabia, porque contava cada dia, cada hora, cada minuto longe dela. Ele havia se tornado um homem obcecado. Contratou detetives particulares para vigiá-la de longe, garantindo que estivesse segura e bem. Sabia que ela havia alugado um pequeno apartamento na Zona Sul, que frequentava regularmente o médico, que a gravidez evoluía perfeitamente. Sabia também que ela havia perdido peso, que chorava às vezes quando pensava que ninguém estava vendo, que tocava piano numa escola de música para pagar as contas, mesmo tendo conta bancária milionária que ele havia aberto em seu nome. Senhor Leonardo, Dr. Ramírez entrou no escritório com relatórios. Tenho as informações que pediu. Como ela está? Fisicamente bem. O bebê está saudável, mas ela parece triste. Leonardo fechou os olhos. 3 meses de inferno para os dois, e ele ainda não havia encontrado coragem para ir atrás dela. Mais alguma coisa? Ela recusou o cartão de crédito novamente e devolveu o cheque da pensão. Como ela está se sustentando? Aulas de piano, algumas apresentações em eventos pequenos. Ela tem talento, senhor. Leonardo sabia. Havia assistido, escondido a 2 recitais dela, sentado no fundo do auditório, coração se despedaçando ao vê-la cantar canções melancólicas. Dr. Ramírez, cancele meus compromissos de hoje. Senhor, vou buscá-la. Tem certeza? Leonardo se levantou, determinado. 3 meses foram suficientes. Se eu não for agora, vou perdê-la para sempre. A casa que ele havia comprado estava pronta. Uma mansão no campo, longe da imprensa, longe de Melissa, longe de todo o passado que os assombrava. Jardins infinitos, um piano de cauda na sala principal, berçário decorado em tons pastéis, uma casa para recomeçar. Ele dirigiu até o apartamento dela com o coração batendo descompassado. Era um prédio simples, mas bem localizado. Ela havia escolhido ficar perto do hospital onde a mãe se tratava. Subiu os 3 lances de escada. Ela morava no apartamento 12. Respirou fundo antes de bater na porta. Um momento. A voz dela do outro lado fez seu mundo tremer. A porta se abriu e Leonardo esqueceu como respirar. Beatriz estava linda de uma forma diferente. O ventre arredondado sob o vestido solto, cabelos mais longos, pele dourada, mas os olhos estavam diferentes, mais maduros, mais tristes, mais fortes. Leonardo, ela disse, sem demonstrar surpresa. Eu sabia que você viria. Sabia? Seus detetives não são muito discretos. Ele corou. Beatriz, Entra. Os vizinhos são fofoqueiros. O apartamento era pequeno, mas aconchegante. Móveis simples, flores nas janelas, um piano digital no canto, fotos da família, livros espalhados, a vida real de uma mulher real. Como... Você está? Ele perguntou, olhando o ventre dela. Bem, nós estamos bem. É menino ou menina? Beatriz sorriu pela primeira vez. Menina. Isabela. Isabela, ele repetiu emocionado. Lindo nome. Era o nome da minha avó. Eles ficaram em silêncio constrangedor, 2 estranhos que já foram íntimos. Por que você veio? Ela perguntou finalmente. Porque não aguento mais viver sem você. Leonardo, Deixa falar, por favor. Ele se aproximou. Você estava certa, eu sou covarde. Passei 3 meses tentando arranjar desculpas para não vir atrás de você. E encontrou? Não, porque todas as desculpas eram mentira. Beatriz se sentou no sofá, mãos no ventre. O que você quer de mim? Quero que você case comigo, de verdade, por amor. Já tentamos isso, tentamos errado, cheios de dúvidas, medos, inseguranças. E agora é diferente? Leonardo se ajoelhou na frente dela. Agora eu sei que não consigo viver sem você. Que prefiro ter você duvidando de mim do que não ter você. Leonardo, eu não duvido de você.
Duvida sim, assim como eu duvido de você, mas isso não importa mais. Ela o olhou confusa. Como assim? Porque amor não é sobre certezas, é sobre escolhas. Eu escolho te amar todos os dias, mesmo duvidando. Você escolhe me amar, mesmo insegura. Beatriz sentiu lágrimas nos olhos. Não é tão simples. É sim. É a coisa mais simples do mundo. Ele pegou as mãos dela. Beatriz Santos, você quer se casar comigo? Não por contrato, não por conveniência, mas porque você me ama e eu te amo e queremos ser uma família. Leonardo, eu comprei uma casa. Longe de tudo, só para nós três. Tem um jardim imenso para Isabela brincar, um piano para você tocar e quartos suficientes para mais filhos se você quiser. Mais filhos? 10, se você deixar. Eu quero encher essa casa de crianças com seus olhos verdes. Beatriz riu entre lágrimas. 10 filhos? Você enlouqueceu? Enlouqueci sim, de amor por você. Ela tocou o rosto dele. E Melissa? Melissa é passado. Você é presente e futuro. Como posso ter certeza? Leonardo se levantou, pegou o celular. Melissa, sou eu. Sim, eu sei que horas são. Não, não, mudei de ideia. Estou ligando para te dizer que encontrei Beatriz e vou pedir ela em casamento de novo. Não me importa o que você acha. Melissa, me escuta bem. Não quero mais você na minha vida. Não me ligue, não apareça. Acabou definitivamente. Ele desligou, jogou o telefone no sofá. Satisfeita, Beatriz estava chorando abertamente agora. Por que demorou tanto? Porque sou idiota. Porque tinha medo que você estivesse comigo apenas por gratidão. E agora? Agora percebi que não me importa o motivo. Se você está comigo por gratidão, por amor, por conveniência, não me importa. Eu só quero você comigo. Leonardo, eu te amo. De verdade. Não por gratidão, não por dinheiro. Eu te amo porque você é gentil, porque cuida de mim, porque faz meu coração acelerar só de ouvir sua voz. Ele a beijou então. Beijo desesperado de 3 meses de saudade. Ela correspondeu com a mesma intensidade. Mãos nos cabelos dele, como se quisesse ter certeza de que ele era real. Casa comigo, ele sussurrou contra os lábios dela. Sim, 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 eu caso com você. De novo, para sempre. Leonardo pegou uma caixinha do bolso. Dentro, um anel diferente do primeiro, mais simples, mais delicado, mais ela. Escolhi pensando em você desta vez, não no que eu achava que você deveria gostar. O anel era perfeito. Uma esmeralda pequena rodeada de diamantes, delicado como ela. É lindo, como você. Eles ficaram abraçados no sofá pequeno, ela no colo dele, ventre entre os dois, sentindo a filha se mexer. Ela está chutando, Beatriz riu. Posso sentir? Ela guiou a mão dele para o ventre. Isabela chutou exatamente onde ele tocou, como se reconhecesse o pai. Meu Deus! Leonardo sussurrou emocionado. Ela sabe que sou eu. Claro que sabe. Você é o pai dela. Beatriz, sobre esses 3 meses, esquece, passado é passado. Mas eu te machuquei. E eu também te machuquei. Estamos quites. Leonardo a beijou novamente. Quando você quer se casar? Amanhã? Amanhã? Não quero mais perder tempo com cerimônias complicadas. Quero ser sua esposa logo. No cartório? No cartório. Simples, real. E depois? Depois você me leva para conhecer nossa casa nova. E começamos nossa vida de verdade. Com Isabela. Com Isabela. Eles passaram a noite conversando, planejando, sonhando. Leonardo contou sobre a casa no campo, os planos para o futuro, como havia sentido falta dela. Beatriz falou sobre a gravidez, sobre como havia pensado nele todos os dias, sobre como tinha certeza de que ele voltaria. Como você sabia? Porque você me ama. E quando amamos alguém de verdade, sempre voltamos. Sempre. Sempre. Na manhã seguinte, eles se casaram no cartório do centro da cidade.
Beatriz usou um vestido branco simples que acomodava o ventre. Leonardo usou terno azul marinho. As testemunhas foram Dona Helena e Dr. Ramírez. Declaro vocês marido e mulher, o juiz disse. Quando se beijaram, Beatriz sentiu Isabela chutar, como se estivesse aplaudindo. A casa no campo era ainda mais linda que Leonardo havia descrito. Jardins floridos, varanda com rede, berçário decorado em rosa e branco. É perfeita, Beatriz sussurrou. Como nossa família. Eles se instalaram no quarto principal, finalmente em paz. Naquela noite, fizeram amor devagar, cuidadosamente, celebrando não apenas a paixão, mas o compromisso de estar juntos para sempre. Eu te amo, senhora Santoro, Leonardo sussurrou no escuro. Eu também te amo, marido. Para sempre? Para sempre. Lá fora, começou a chover mansamente. Mas dentro da casa, finalmente havia sol. Isabela nasceria em 2 meses, numa manhã de primavera, com olhos verdes da mãe e determinação do pai. E eles viveriam felizes para sempre, como nas histórias que fazem as mulheres chorar e acreditar no amor verdadeiro.